Olá, pessoal! E hoje, para finalizarmos o assunto conforto térmico, viemos com a nossa terceira parte, que vem demonstrar a aplicabilidade de tudo que nós vimos nas aulas anteriores nos grupos de animais de produção. Então, basicamente, hoje, nós vamos utilizar a teoria das outras aulas, aplicando na rotina e no cotidiano dos animais de produção. Bom, então o primeiro grupo de animais que nós vamos conversar é sobre os suínos. Então, o tópico é o efeito do clima tropical em suínos. Lembrando que a zona de conforto térmico, né, ou zona de termoneutralidade, vocês podem ver ali no gráfico, aquela regiãozinha que está em verde, é estabelecida pela literatura, né, relacionada aos suínos, varia de acordo com a idade dos animais. Além da idade, nós também precisamos levar em consideração o estado fisiológico dos animais. Então, no caso dos leitões recém-nascidos, a temperatura que eles precisam, né, para a zona de conforto deles, varia de 30 a 32 graus Celsius. A temperatura crítica superior vai ser acima de 35 graus Celsius. Para as porcas e suínos já na fase de terminação, ou seja, aqueles animais que estão ganhando peso para serem comercializados para o abate, percebam a diferença, pessoal. A zona de conforto para esses animais varia de 12 a 18 graus Celsius. Então, se a gente for comparar com os leitõezinhos recém-nascidos, percebam que a amplitude de temperatura varia significativamente. Já a temperatura crítica superior é acima de 27 graus Celsius. Então, quer dizer, para leitões recém-nascidos, nós precisamos de uma temperatura mais quente. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor de por que isso. Quando a gente pensa em suínos em fase de terminação e porcas gestantes, perceba que essa temperatura diminui numa característica significante, tá? Depois, pessoal, né, quando a temperatura do ambiente ultrapassa o limite superior da zona de conforto térmico, os suínos reagem por meio da dissipação de calor, ou seja, eles jogam o calor, né, tendem a trocar o calor do corpo com o calor do ambiente, utilizando alguns mecanismos. Então, no primeiro exemplo, se eu tenho um aumento da temperatura ambiente, o animal, então, por consequência a esse aumento de temperatura ambiente, ele aumenta a perda de calor, como? Pela vasodilatação periférica, pelo aumento da respiração e também com respostas comportamentais. O que seriam essas respostas comportamentais? Geralmente, quando nós pensamos numa granja de suínos, nós pensamos em animais muito próximos, né? Uma proximidade entre os animais. Então, uma das respostas comportamentais pelo aumento da temperatura ambiente é os suínos buscarem afastamento entre eles. Eles também vão buscar se refrescar, então vão mais vezes à parte de beber água, né, ao bebedouro, tendem a procurar locais mais frescos na cama. Então, isso tudo seriam respostas comportamentais. E também, pessoal, esses animais devem diminuir a produção de calor, diminuindo a atividade do tônus muscular e da atividade voluntária, diminuição da secreção do hormônio da tireoide e também, por consequência, eles têm uma perca do apetite. Então, se nós estivermos falando de animais, de suínos em terminação, ou seja, eles precisam comer para ter um aumento do peso, se eles têm uma diminuição do apetite, por consequência, eles vão comer menos e ganhar menos peso. Então, ainda comentando essa ideia de suínos, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre os grupos, né? Então, primeiro a gente conversa sobre os leitões. Então, se nós formos pensar no leitão, a partir do momento em que ele nasce, né, porquinhos aí recém-nascidos, eu já comentei com vocês que a zona de conforto para esse grupo de animais varia de 30 a 32 graus Celsius. Por quê? Né, que ele precisa de uma temperatura mais elevada quando comparado às porcas e os suínos de terminação. Porque basicamente, pessoal, o leitão ele vai nascer com o sistema termorregulador não tão bem desenvolvido, tá? Outra coisa que também a gente precisa levar em consideração é o baixo peso corporal que esses leitões nascem, né? São leitões muito pequenos, então eles não nascem com peso corporal muito elevado.
Porém, a área de superfície corporal é grande quando comparado ao peso. Então, eles não conseguem manter energia, não conseguem manter calor e, por consequência dessa área maior, dessa área de superfície grande, eles acabam perdendo muita temperatura para o ambiente. Outra coisa também que a gente precisa levar em consideração é que leitões costumam ter uma baixa reserva energética. Não tem gordura na parte subcutânea e também os pelos, né? No caso dos leitões são chamados de cerdas, elas são muito esparsas, elas são muito distantes uma da outra. Então, toda essa coleção de informação acaba tornando o animal susceptível ao ambiente frio, tá? Depois, se nós formos pensar as consequências da perda de calor desses animais, vai ser pelo aumento da taxa metabólica, né? Porque é um processo muito intenso de crescimento desse animal. Então, a taxa metabólica começa a aumentar. Depois disso, né, vai ocorrer no organismo do animal, se ele precisar manter a temperatura corpórea, o desvio de nutrientes da produção para manutenção corporal. Então, o animal ele não vai conseguir se desenvolver adequadamente. Por quê? Os nutrientes que seriam utilizados para esse tipo de função vão ser deslocados para a parte de manutenção corporal. E também um outro ponto que é interessante a gente salientar é que, devido a essa mudança corporal, o animal acaba ficando suscetível a algumas infecções. E em casos muito extremos, o animal acaba vindo a óbito, porque ele vai ter que ter uma reserva totalmente direcionada para outras informações e não para a resposta imunológica. Então, ele acaba sofrendo por esse tipo de consequência, podendo vir até a óbito. No caso dos mecanismos fisiológicos envolvidos na produção de calor corporal dos leitões, nós podemos citar alguns exemplos. O primeiro seria a vasoconstrição, para diminuição do fluxo de calor do sangue para a pele. Então, o vaso se contrai, ele diminui o seu calibre, ele diminui a luz do vaso, para que quando o fluxo sanguíneo passe por ali, ele não faça uma troca tão intensa de calor com o meio externo. Posso também ter os casos de piloereção, que permite reter uma camada de ar quente bem próximo ao corpo, e aí nós chamamos esse ar quente de um ar isolante, que faz com que a pele não troque tanto calor com o ambiente. Também, pessoal, posso observar a alteração da postura, buscando diminuir a área de superfície da radiação e da condução, né? Então, o porquinho, ele tende a ficar mais juntinho, ele, né, diminui a superfície corpórea, ele deita mais juntinho, para que evite essa troca. Também pode ocorrer a parte de tremor muscular, um aumento da ingestão de alimento, porém, pessoal, esse aumento, nós precisamos lembrar que vai ser para tentar suprir o aquecimento do corpo. Então, essa ingestão de alimento ela vai ser pouco efetiva quando a gente pensa de leitões, ok? E também nós temos a liberação da tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide, e vai aumentar o metabolismo celular por todo o corpo do animal, tá? Independente da célula que seja, essa célula vai ser estimulada pela tiroxina e aí você vai ter um metabolismo celular bem intenso e bem interessante. Saindo da fase, né, de leitõezinhos, né, de filhotes, que eles passam a ganhar ali um tempo, um desenvolvimento, nós conduzimos o animal para a fase de crescimento e terminação, tá? Nesse momento, então, o animal ele vai se tornar sensível ao calor. Por quê? Porque ele tem um aumento significativo da deposição de gordura subcutânea. Ou seja, ele começa a ter um acúmulo de gordura naquela região entre a pele e a musculatura. E aí, pessoal, nessa fase, quando a temperatura se encontra acima da zona de conforto térmico, mecanismos de dissipação, de troca de calor por meio da condução, da convecção, da radiação, que para isso o suíno exerce bem. Também podemos citar a evaporação, mas como eu comentei com vocês, suínos não têm
grandes quantidades de glândulas sudoríparas, então ele acaba fazendo um processo de evaporação intenso pela respiração e também pela diminuição na produção de calor. Esses mecanismos todos vão ser acionados para quê? Para que então ocorra a vasodilatação periférica, né? Então vai ocorrer um aumento da perda de calor por condução e convecção. Tenho pouca perda de calor pelas glândulas sudoríparas, como eu comentei com vocês, já que os suínos não são animais que possuem essas glândulas em grande quantidade e tão bem desenvolvidas. Como eu comentei também, perda de calor por evaporação, por aumento da taxa respiratória. Os animais tendem a realizar uma redução da taxa de atividade física, então eles são animais que são muito relutantes ao exercício, então eles procuram não caminhar, eles tendem a ficar mais confinados. Tem uma redução da liberação do hormônio da tireoide e também uma redução no consumo de ração, que aqui é um ponto extremamente complicado, porque se são animais que estão em fase de terminação, eles precisam ganhar peso, eles precisam aumentar essa camada de gordura. E se eles diminuem o consumo da ração, por consequência, então eu tenho uma perca de crescimento e de melhoria desses animais. Então, nesse caso, as consequências são aumentos de dias para chegar ao peso ideal de abate, né, por toda essa característica fisiológica que o animal vai assumir, também pela menor ingestão diária de nutrientes e piora na conversão alimentar. Então, se a gente for fazer um parênteses aqui agora para dar uma explicada muito superficial para vocês em conversão alimentar, basicamente seria, ele precisa comer muito alimento para converter isso em peso. E isso para o produtor é inviável, né? Então, a conversão alimentar, ela precisa ser uma taxa muito bem trabalhada, muito bem conhecida pelo produtor, para que ele consiga fazer com que o animal, na fase de crescimento e terminação, coma menos e cresça mais, né? E por que isso acontece? Porque os nutrientes vão ser desviados, basicamente para manutenção da homeotermia, né? E nesse momento, então, os prejuízos econômicos vão ser muito significativos. E isso não é nem um pouco viável para o produtor rural. Agora, pessoal, a gente muda o grupo de animais, a gente conversa sobre as aves, né? A temperatura das aves, ela é muito diferenciada dos outros grupos de animais, né? Geralmente, a temperatura corporal de uma ave é em torno ali de 41,1 graus Celsius, então é uma temperatura bem elevada quando comparada aos outros mamíferos, né? As aves têm essa temperatura diferenciada. E no caso, a zona de termoneutralidade varia. Então, quando eu penso em pintinhos de um dia, ou animais um pouco mais jovens, a temperatura varia de 33 a 35 graus Celsius. Já em aves de terminação, né, variando ali de 35 a 42 dias, essa temperatura cai para 21, né, entre 21 e 23 graus Celsius. No caso, né, se nós formos comparar com os mamíferos, as aves também vão utilizar mecanismos de perda de calor, por radiação, por condução, por convecção e por mecanismos de evaporação também pela respiração. Por quê? Assim como os suínos, as aves não possuem glândulas sudoríparas adequadas para fazer essa troca, tá? Então, eu gostaria que vocês lembrassem daquela imagem que nós trabalhamos na aula passada, que era uma ovelha fazendo esses processos de troca de calor, né? Então, aquele exemplo vai ser aplicado para todos os outros grupos de animais, tá? E aí, a primeira coisa que a gente conversa, né? Como é que eu vou aquecer esses pintinhos, né? Se esses pintinhos de um dia chegam necessitados de uma temperatura aí alta, eu preciso ter mecanismos na granja para que essa temperatura seja atendida, né? Então, eu trago aqui para vocês essa imagem, que seria os locais, as pinteiras que a gente chama, né, que são os locais preparados para o recebimento dos pintinhos, e aqui eu tenho 3 situações diferenciadas. Então, a primeira, que é onde os pintinhos se encontram todos concentrados no centro do círculo, quer dizer que eles estão com frio, tá? Então, eles se concentram ali naquela região, que é onde eu tenho um acúmulo de energia da luz que essa campânula vai liberar,
né? Só para vocês meio que entenderem, no próximo slide eu tenho uma imagem para vocês, para ficar um pouco mais claro. Mas campânulas são aquecedores, tá? Que podem ser utilizados tanto a gás quanto elétricos, né? São processos um pouco antigos de utilização, mas que ainda se vê, tá? Então, no caso desse primeiro exemplo aqui, à esquerda, onde os pintinhos estão todos no centro, eles estão com frio, então eles ficam concentrados naquela região tentando se aquecer. Já a imagem do meio quer dizer que tá muito quente, né? A campânula tá muito quente. Então, os animais tendem a se afastar desse centro, desse círculo central, mais para as beiradas, procurando um ambiente mais fresco. Então, a temperatura da campânula não está adequada, porque eles estão buscando locais mais frescos. Já a última figura, que seria essa da direita, demonstra uma temperatura adequada do ambiente. Como que nós podemos perceber isso? Observando os pintinhos de modo geral. Então, observem, pessoal, que eles estão esparramados por todo o local, né? Eu não tenho um acúmulo de pintinhos numa determinada região. Eu tenho eles totalmente espalhados pelo ambiente. Então, nós conseguimos, por meio de observação, definir que nessa pinteira a temperatura está adequada para esse grupo de animais, tá? E aí tem uma observação que fala, né, que até 300 pintinhos pode utilizar uma lâmpada de 100 watts para aquecimento. E como seria mais ou menos essa conversão? Então, uma lâmpada para cada 100 pintinhos, 2 lâmpadas para 200, 3 para 300 e assim sucessivamente, dependendo do número de animais que vocês tiverem na pinteira, tá? E para exemplificar, isso seria uma campânula, tá? Então, observem, nessa imagem, o que me define? Que os animais estão com frio. Por quê? Observem que eles estão totalmente concentrados, né? Os pintinhos estão totalmente concentrados abaixo da luz. Então, eles estão com frio, eles estão se mantendo juntos e logo abaixo da luz para tentar ter um pouco mais de calor, tá? O que seria o ideal? Aquela última figura, onde eu teria pintinhos esparramados por todo o ambiente, tá ok? E aí, pessoal, em relação ao efeito do clima tropical sobre as aves, né? Então, para aumentar a dissipação de calor, procura maximizar a área de superfície corporal, né? Então, como a gente pode ver ali naquela imagem, o animal agacha, o animal afasta as asas do corpo, o animal abre o bico, tá? Também pode induzir a piloereção, então as penas ficam mais abertas, mais iriçadas, numa tentativa de conseguir fazer uma troca com o ambiente. Posso ter um aumento do fluxo sanguíneo para as áreas periféricas, que não tem a cobertura de penas, e cito, por exemplo, os pés, a crista, a própria barbela. E também, pessoal, né, quando eu falei ali que a ave tende a abrir o bico, é para tentar respirar, né? Aumenta a frequência respiratória, para fazer essa troca por evaporação respiratória. E a frequência pode ser aumentada em até 10 vezes. E aí, aqui eu trago uma observação para vocês, uma curiosidade. Então, para cada 1 grama de água evaporada pelo processo respiratório, o animal tende a perder 550 calorias. Então, pensem que num dia o animal perde bem mais de 1 grama de água. Então, quanto que ele não perde de caloria? Então, é um animal que vai tender a ser um animal refúgio, um animal que não vai ganhar peso, um animal que não vai se desenvolver tão bem quanto os outros animais, tá ok? Então, a gente precisa observar de modo geral para saber, então, como é que vai acontecer esse aumento de frequência respiratória e todos os outros processos compensatórios para que o animal consiga dissipar o calor. Também, pessoal, nós temos consequências um pouco mais graves, tá? Então, no caso de uma consequência importante de se conversar, se eu levar em consideração o aumento da temperatura ambiental, eu vou ter como efeito compensatório um aumento da frequência respiratória. E a partir deste aumento da frequência respiratória, vai surgir um distúrbio, tá, de equilíbrio ácido-base, chamado alcalose respiratória. Basicamente, pessoal, a alcalose respiratória, ela vai ser causada por um aumento da frequência, né, da respiração, que nós vamos denominar de hiperventilação,
E por conta desse efeito, eu tenho um aumento da concentração diminuída na circulação sanguínea de algumas substâncias. Duas substâncias vão ser as mais importantes, que seria o hidrogênio, também chamado de H+, e o cálcio sanguíneo, tá? Se eu tenho essa diminuição do cálcio sanguíneo, eu vou ter uma consequência importante para a formação da casca do ovo, no caso de galinhas poedeiras. Então, essa formação da casca do ovo vai ser afetada. Eu teria a produção de ovos pequenos e de casca fina. Então, aqui na imagem demonstra para vocês, né? Tenho 3 grupos de ovos. O primeiro da esquerda seria o maior. O do meio seria já um ovo um pouquinho prejudicado e o último da direita seria um ovo totalmente não ideal para essa produção. Então, no caso das galinhas poedeiras, eu teria esse problema. No caso das aves de corte, dos frangos de corte, eu vou ter um problema principalmente em ossos, tá? Não terei uma deposição adequada de cálcio nos ossos. E, por consequência, eu posso ter problemas de parte locomotora nesses animais muito significativo, tá? Então, é importante a gente determinar a causa e saber identificar esse aumento da frequência respiratória para que nós possamos, então, a partir daí, identificar os possíveis problemas que eu vou ter em decorrência dessas consequências de aumento da temperatura ambiental. E aí, pessoal, então, por conta de tudo isso, a produção de ovos vai ser afetada, tá? Por conta da redução da ingestão de alimentos e também por conta dessa alcalose respiratória compensatória. O estresse calórico também aumenta a secreção renal de potássio, e aí isso vai afetar a bomba de sódio e potássio do organismo. Provavelmente isso vocês tiveram um embasamento lá na bioquímica. E aí, por conta desse aumento da secreção de potássio renal, eu vou ter uma queda no desempenho do animal, visto que o potássio vai estar envolvido em vários sistemas. No sistema nervoso, né, vai ser o potássio responsável pela condução nervosa entre os neurônios. Também vou ter um problema de excitação e contração muscular, porque o potássio ele vai ser responsável por esse processo. E também tem um problema significativo na síntese de inúmeras proteínas que o organismo precisa, tá? Então percebam que eu tenho mais esse problema em decorrência do estresse calórico. Para pintinhos, a gente conversou, né, que a faixa de conforto térmico varia de 33 a 35 graus Celsius, e nós sabemos que temperatura acima desse valor induz a hipertermia, e nesse caso eu posso ter sinais de desidratação graves, que podem levar à redução do consumo de ração e também atraso no crescimento. Já no caso de temperaturas inferiores, ou seja, a menos de 33 graus Celsius, eu vou ter hipotermia, ou seja, o animal vai ficar mais gelado, mais frio, e também tem os quadros de ascite, que são acúmulos de líquido na cavidade peritoneal. E isso também desenvolve muito, atrasa muito o desenvolvimento do pintinho. Em idades mais avançadas, o estresse térmico também vai afetar o consumo de ração, né? Então, o consumo vai ser negativo. E aí também eu vou ter um problema importante na taxa de conversão alimentar, reduzindo então o desempenho dos animais nessa fase de terminação. No caso agora, pessoal, dos bovinos, a zona de conforto térmico para os bovinos, né, vai ser importante. Além disso, eu também preciso conhecer a umidade relativa do ar e a taxa de radiação solar, mas esse ponto vai ser extremamente dependente da espécie que eu vou estar trabalhando. Então, no caso, o Bos taurus, que aqui eu represento para vocês como o bovino Nelore, e também o Bos indicus, que aqui eu demonstro para vocês como o gado europeu, né? No caso aqui, uma vaca holandesa, tá? Por quê? Dependendo da espécie que eu estiver trabalhando, eu tenho uma adaptação da raça para o ambiente onde ele está inserido. Também preciso compreender e conhecer o potencial produtivo desse animal. Também preciso entender o estágio de lactação desse animal.
E também poderia falar da taxa reprodutiva, da taxa de concepção, né, do desempenho desses animais, que seriam os outros exemplos que poderia se citar quando eu analiso o animal e aonde ele está inserido. De modo geral, né, baseado na média desses animais, a zona de conforto térmico vai se situar entre 4 e 21 graus Celsius. Então, percebam que a zona, né, de conforto ou de termoneutralidade, ela é muito ampla, né? Então, por isso que eu preciso conhecer o animal que eu estou trabalhando para saber até que ponto essa amplitude vai influenciar positiva ou negativamente o grupo de animais. Então, só para vocês terem um exemplo, né, para tentar manter o conforto térmico, os bovinos vão tender a procurar sombras, tá? Então, aqui eu tenho duas imagens, na verdade, 3 até imagens, demonstrando para vocês essa busca pela sombra. A figura que eu mais acho interessante, né, se vocês forem observar, é essa figura centralizada no meio, na parte de baixo, que são vacas holandesas. E aí vocês percebem, né, os corredores de árvores e os corredores de pastagem, e os animais estão todos situados na parte de sombreamento. Então, eles vão esperar aguardar, né, vão esperar o período mais quente do dia para depois voltar a realizar o pastejo, tá? Eles tendem a aumentar o consumo de água e diminuir o consumo de alimento, porque é uma tentativa de tentar manter um conforto térmico mais adequado. Geralmente, esses animais, quando eles estão com muito calor, eles tendem a permanecer em pé, tá? Ao invés de deitar, ou então eles só vão se deitar se o chão ou o piso estiver ou úmido ou mais fresco que o ambiente do modo geral, tá? Então, se vocês observarem essa figura aqui do meio, na parte superior, eu tenho alguns animais deitados e alguns animais em pé. Então, percebam também, pessoal, que o conforto térmico ele tende a variar muito do indivíduo. Então, para esses 3 animais que estão deitados, o solo às vezes está mais fresco ou tende a estar mais fresco do que aqueles que estão em pé. Eles tendem a aumentar a frequência respiratória e produzir saliva em excesso. Então, essa figura aqui do meu lado direito, onde o animal está com a boca aberta, a língua para fora, né? A imagem fica um pouco pequena, mas se nós aumentássemos essa imagem, vocês observariam que ao redor da boca eu tenho uma grande produção de saliva, tá? Isso também é na tentativa de manter um conforto térmico, já que pode ser que o animal esteja com muito calor. Os bovinos possuem uma quantidade de glândulas sudoríparas interessante, então eles têm um aumento significativo da sudorese e também eles tendem a aumentar a vasodilatação periférica. Então, principalmente nas extremidades, como orelhas, como patas, eles fazem essa vasodilatação na tentativa de fazer uma troca de calor com o ambiente. Para a produção de leite, pessoal, é afetado negativamente porque o bovino diminui a ingestão de alimento e também o tempo de ruminação, tá? A circulação sanguínea periférica aumenta, né, como eu acabei de comentar com vocês, e esse aumento provoca uma diminuição do fluxo sanguíneo nos órgãos internos, e por conta disso, de modo compensatório, eu tenho uma diminuição na quantidade de nutrientes nos órgãos internos e também para a produção de leite. Então, percebam que diminuindo a circulação interna, eu afeto do modo geral toda a parte de produção. E também, se eu aumento 1 grau Celsius na temperatura retal do animal, eu tenho uma diminuição de 1 kg de leite na produção. Então, vamos pensar assim, um animal que está ali nessa temperatura, em torno ali de 38 graus, né, numa temperatura normal, se esse animal está com 40, ele já tende a perder 2 kg de leite na sua produção. Então, para um animal que produz 25, 28, ele cai para 20, ou ele cai para 18, ou ele vai caindo, enfim, dependendo aí da temperatura, isso é prejuízo bem significativo para o produtor, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, no caso de produção de leite, quando eu tenho muito calor, então eu tenho uma diminuição da atividade,
eu tenho uma redução do consumo de matéria seca, eu tenho um aumento de consumo e ingestão de água, o animal tende a buscar sombra e vento, o animal aumenta a sua transpiração, aumenta a frequência respiratória e saliva com uma frequência muito intensa, tem a diminuição dos resultados em produção e também tem uma queda na ideia de saúde, e aumenta o fluxo de sangue na pele e reduz o fluxo de sangue nos órgãos, tá? Então, isso aqui é uma imagem ilustrativa resumindo tudo que eu conversei com vocês a respeito do aumento da temperatura para a produção de leite. E para finalizar, pessoal, os animais de abate, né? Então, no caso dos animais que são destinados ao abate, o resultado do estresse que esse animal sofre pelo calor vai resultar na piora da eficiência alimentar, ou também, como eu já citei em outros momentos, da conversão alimentar. E por conta disso, o ganho de peso não vai atingir o esperado, né? Então, o animal ele vai demorar muito mais tempo até atingir o peso que ele precisava. E por conta disso, então, eu tenho um aumento dos custos de produção. E isso também, mais uma vez, para o produtor, não é o indicado, tá? Eu finalizo aqui a parte de conforto térmico, deixo para vocês as referências bibliográficas que foram pesquisadas para o desenvolvimento dessa aula. Agradeço a paciência de vocês mais uma vez, né, para verem o vídeo e acompanharem aí o desenrolar do assunto. Estou à disposição para dúvidas, para esclarecimento de alguns pontos que não possam ter ficado bem esclarecidos. E nós nos vemos em breve. Agradeço pela paciência mais uma vez e até logo.